Veja no ICL Notícias, segunda edição. Anunciou o descalabro de um presidente que contava 11 mentiras por dia através da sua rede digital. Bateu o desespero nos golpistas. Podemos sentar? Com data marcada para início do julgamento no STF, Jair Bolsonaro apela para atos pela anistia. Golpe usando a Constituição? Tenham a santa paciência! Lugar de golpista é na cadeia. Por unanimidade, STF mantém General Braga Neto preso. Papuda, lhe espera. Boa estadia lá, valeu? Corrida armamentista do século XXI. Buscando independência militar dos Estados Unidos, europeus passam a cogitar construção de novas bombas atômicas. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Hoje é dia 14 de março de 2025. Há exatos 7 anos, Marielle Franco e o seu motorista, Anderson Gomes, foram assassinados. Hoje temos os nomes apontados como os mandantes do crime, mas muita coisa ainda precisa ser resolvida. Boa noite, Chico Sá. Boa noite, Roberta. Você chega com a memória que é fundamental nesse país, onde se costuma se esquecer em 15 dias, já esquece o noticiário da quinzena passada e por aí vai. Então, respeito à memória, não teria abertura melhor do que essa fundamental. Viva Marielle Anderson. Hoje a deputada Sâmia Bonfim nos lembrou sobre algo relevante. Vamos ver aí na nossa tela. Ela disse o seguinte: é inacreditável. Chiquinho Brazão, mandante do assassinato de Marielle Franco, está preso há 1 ano, mas segue recebendo salário de deputado, legislando, empregando assessores e acessando verba de gabinete. Até quando a Câmara vai passar essa vergonha? Chico Sá, é inacreditável, né? É mais do que vergonha, né? É imoralidade, né? E mostra o conluio ali, né? Da Câmara com o próprio Chiquinho. Tá preso, mas vamos deixar ele recebendo, ele já está sendo castigado lá na prisão, não vamos mexer no dinheiro, não vamos mexer em nada. Gente, pelo amor de Deus. É isso. E hoje a gente também vai se aprofundar no julgamento de Jair Bolsonaro no STF com a professora de Direito Constitucional Adamares Medina. Também vamos falar sobre os golpistas com a Cris Serra, que ainda também vai conversar com a gente sobre as ações legais do PT contra as falas misóginas do deputado bolsonarista Gustavo Gayer. E ainda hoje receberemos o professor de Relações Internacionais, o Fabrício Pontin, para conversar sobre toda essa loucura tarifária de Donald Trump. Tem até a Europa cogitando construir armas nucleares para se proteger. Chico, o que acontece é que ninguém mais confia em Donald Trump. Ninguém mais, e lembra um pouco uma volta ao tempo da Guerra Fria. Parece que a gente voltou ali em 1946, 47, pós-Segunda Guerra, tá toda aquela conversa de novo. A Europa não tem mais as costas quentes dos Estados Unidos, então quer formar o seu próprio e poderoso exército, com mais arma, né? Quer ser uma potência também, porque vai que o Trump resolve criar confusão. Pode a qualquer momento, a gente sabe, né? E vai ter, né? Exatamente. Relembrando que toda a nossa programação, que começa com o Desperta e vem até o N2, é transmitida pela Pop TV no Rio Grande do Sul e também pelo canal Voz Trabalhadora no YouTube. E para começar bem a sexta-feira, a gente lembra que já começou a contagem regressiva para o julgamento de Jair Bolsonaro. O ministro Cristiano Zanin, presidente da primeira turma do STF, marcou para o dia 25 de março, às 9h30 da manhã, o início da análise das denúncias pelo STF para decidir se acata ou não a acusação. Se o Supremo receber a denúncia, Bolsonaro se tornará réu,
juntamente com outros denunciados. O STF marcou sessões extras, inclusive, para analisar o caso. Chico, faltam 11 dias. Só 11 dias. Esperadíssimos 11 dias, né? E o mais irônico é que você vê hoje a defesa do Bolsonaro e o próprio Bolsonaro e sua turma, os generais, num protesto medonho, dizendo que está correndo apressado demais. Imagina! Há séculos que o país espera, né, que o país sonha com esse dia, porque o crime cometido talvez seja o maior crime contra a democracia que possa existir no mundo. Significava você cortar toda a ordem normal das coisas no Brasil e virar uma ditadura. E você tem aí 2, 3 anos já passados sem julgamento algum. E ele acha que está andando muito rápido. Pelo amor de Deus, só resta aplicar o famoso demorou. Engraçado, né, que a defesa diz que está indo tudo muito rápido, mas, assim, juristas, né, já trouxeram informações para a gente algumas vezes de que tudo está correndo no seu rito normal, né, seguindo o devido processo legal. Mas a gente entende também que é o papel da defesa tentar botar isso lá para frente, né? Faz parte também do jogo. Faz parte, assim como eles vão tentar tumultuar com aquilo que no direito é chamado de chicana. Vão fazer todas as chicaneiras e chicanismos possíveis para prorrogar a história, né? Então, o fato, por exemplo, o Lula é testemunha de alguns implicados nessa história. Por quê? Para ouvir o presidente, ali você já demora um tempo. Então, de repente, você lista uma testemunha que mora em Nova York e não pode vir ao Brasil. Então, você cria todo um aparato de recursos para jogar lá mais para adiante e, segundo o pensamento de Bolsonaro, jogar mais pertinho da eleição de 2026. Para ele dizer que é uma coisa eleitoral para tirar ele da eleição. Então, todo o objetivo deles é esse nesse momento. De fato, né? Contaminar o pleito eleitoral. Contaminar geral, sim. E para a gente se aprofundar, né, no julgamento de Jair Bolsonaro e os demais denunciados, a gente conversa agora com Damares Medina, que é professora de Direito Constitucional, advogada e especialista em analisar os processos do STF. Olá, Damares, boa noite, seja muito bem-vinda. Olá, boa noite, Roberta, boa noite, Chico, é um prazer estar aqui com vocês. Boa noite, querida, prazer é nosso. Damares, no nosso portal, iclnoticias.com.br, ele trouxe hoje uma reportagem rebatendo as alegações da defesa de Bolsonaro de que o processo tem se desenrolado rápido demais, muito mais rápido do que o normal. E aí eu te pergunto, essa queixa da defesa de Jair Bolsonaro tem algum fundamento? Não. Definitivamente não. O Supremo é um tribunal célere, o Supremo é um tribunal que julga hoje 99,8% de todos os processos dele em ambiente virtual, o que significa que são sessões que duram uma semana e, em média, em 2 anos, todos os processos já têm julgamento de mérito no Supremo. Então, essa alegação, de fato, não tem ancoragem em dados fáticos e empíricos dos julgamentos do Supremo Tribunal Federal. Doutora Damares, a gente já ouviu aqui no ICL vários prognósticos de quanto tempo duraria todo esse grande julgamento, né? O Cacai, por exemplo, que é comentarista aqui do ICL, um grande criminalista que atua junto ao Supremo, calcula que teríamos aí até outubro, começo de novembro, teríamos o resultado final desse julgamento. A senhora faz alguma aposta nesse sentido de tempo? Acha que vai ultrapassar esse ano? Qual é o seu prognóstico em relação a esse julgamento? É difícil fazer prognóstico, Chico, porque um dos problemas do Supremo Tribunal Federal é a ausência de parâmetros decisórios. Nem sempre procedimentos adotados em um caso são repercutidos em outro. E é importante a gente lembrar que o Supremo funciona em 3 instâncias diferentes. Nós temos o Supremo Tribunal Federal, que faz controle de constitucionalidade, que julga as ações diretas, as ações que o ministro Flávio Dino está endereçando as emendas PIX, as ações do controle concentrado.
Temos a competência originária do Supremo Tribunal Federal, quando ele julga juízes, e temos, por fim, a competência penal, que é onde se desenvolve aí esse processo atípico do 8 de janeiro, que é uma circunstância que acaba tomando muito a pauta do tribunal, porque são julgamentos que não são feitos em ambientes virtuais. Então, os julgamentos presenciais, eles sempre demoram mais, porque eles dependem da agenda do órgão julgador, que no caso é a primeira turma, que é definida pelo presidente da turma. Lembrando também que cada ministro do Supremo Tribunal Federal tem um direito de pedir vista do processo, o que pode interromper o julgamento por prazo indeterminado. Nós temos lá uma emenda regimental que prevê que, no caso de vista, nos 30 dias subsequentes o ministro tem que devolver, mas também os dados do Supremo Tribunal Federal indicam que nem sempre os ministros cumprem esses prazos regimentais. Então, fazer prognósticos no ambiente político, com 2026 aí se aproximando, com as crises das democracias constitucionais, fica um pouco arriscado aqui. E Damares, como é que vai ser essa sessão do dia 25, né? Estão previstas 3 sessões, 2 no dia 25 e uma no dia 26. Quem é que vai ser ouvido? Como é que acontece? Como é que se estrutura essa sessão? O que a gente pode esperar, hein? Nós podemos esperar, no primeiro momento, a manifestação sobre o recebimento ou não da denúncia da Procuradoria-Geral da República. O presidente Jair Bolsonaro apresentou uma defesa de mais de 200 páginas, na qual ele argumenta algumas questões regimentais, exceções de incompetência, violações ao princípio das garantias do juiz natural. Então, nós vamos ter a estruturação da sessão na defesa das partes, depois a apresentação da peça de denúncia pelo Procurador-Geral da República e, em último lugar, os ministros da primeira turma proferindo aí seus votos sobre o recebimento ou não da denúncia feita pelo Procurador-Geral da República. Doutora, o fato do Supremo já ter julgado ali centenas de réus ali relativos àquelas pessoas da quebradeira, que quebraram o Palácio do Planalto, o Congresso e o próprio Supremo Tribunal. Essas decisões, elas não repercutem nesses réus agora, nesses futuros réus dessa ação? Não facilita, por exemplo, o julgamento agora? Ô Chico, há uma tendência de que o Supremo adote o mesmo comportamento decisório jurisprudencial, né? Porque nós estamos falando de uma Suprema Corte, de segurança jurídica, do órgão de cúpula do Poder Judiciário. Então, se espera que a linha decisória adotada nos julgamentos dos demais réus do 8 de janeiro seja mantida no julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. O que está em discussão, efetivamente, é o foro privilegiado. Se isso vai afetar no que diz respeito ao órgão julgador, se vai ser a primeira turma, se vai se deslocar para o plenário, porque um dos pontos nos quais a defesa do presidente Jair Bolsonaro se alicerça é a competência do plenário do Supremo Tribunal Federal para julgar presidente ou ex-presidente nos crimes conexos com o exercício do seu mandato. Então, eu acredito que o que pode discrepar aí dos julgamentos dos demais réus, essa questão da competência, que não seria, de fato, segundo é alegado na defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, da primeira turma, e sim do plenário do Supremo Tribunal Federal, que é uma questão de foro, na verdade, diz-se foro privilegiado, mas é prerrogativa da função. E caso o STF acate as acusações, quais seriam os próximos passos, hein? A condenação, né, e a definição da pena ao ex-presidente. Todas as testemunhas precisam ser ouvidas? Existe um limite de testemunha para cada réu? Essa é uma questão assim curiosa, Roberta, porque se discute como é que o tribunal, que efetivamente vai julgar, está também conduzindo essa fase instrutória. Depois de recebida a denúncia, aí sim é começado todo um processo, são ouvidas as testemunhas, porque até então o processo esteve sendo acionado pela Polícia Federal, depois pelo Ministério Público, é claro, sempre com a orientação aí do relator do caso, que é o ministro Alexandre de Moraes, mas a partir do recebimento da denúncia é feito todo um desdobramento para, no final, se ouvir aí os votos dos ministros da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, se acatam ou não, que é uma fase preliminar, e, no segundo momento, se condenam ou não pelo julgamento do crime. Então, é um processo que vai ter que passar por um juízo de admissibilidade da denúncia e depois de condenação, efetivamente. Entre a admissibilidade e a condenação, tem toda essa fase aí de desenvolvimento.
E olha, temos notícias ruins também, né, para Walter Braga Neto, porque hoje a primeira turma do STF decidiu por unanimidade, Chico, manter a prisão do general. Braga Neto está preso desde o dia 14 de dezembro, suspeito de interferir nas investigações da tentativa de golpe de Estado. E aí, Damares, queria entender com você, representa algo, né, o fato do STF ter negado, né, e ter mantido o Walter Braga Neto na prisão? Ou seja, dá para a gente enxergar algum sinal aí de um julgamento talvez mais duro, alguma surpresa na decisão, ou não interfere? Eu acho que é uma sinalização política muito forte que dialoga também com o último tema de repercussão geral da relatoria do ministro Flávio Dino, no qual o Supremo Tribunal Federal se abre para rever os crimes da ditadura, né, previsto na lei de anistia, porque até então o Supremo Tribunal Federal tinha uma jurisprudência no sentido de que todos os crimes cometidos durante a ditadura estariam cobertos pela lei de anistia. Agora, com esse tema de repercussão geral, que teve a sua admissibilidade unanimemente reconhecida, o Supremo vai decidir se o crime de ocultação de cadáver está também coberto pela lei de anistia. Então tem todo um contexto político, é a primeira vez que nós vemos um general preso por tentativas de golpe de Estado, de atentado ao Estado democrático de direito, e ao mesmo tempo o Supremo se posiciona para rever um entendimento anterior que dava uma imunidade completa aos crimes da ditadura, equiparando as vítimas ao governo ditatorial que houve no Brasil. Então, há um clima político, um cenário político bastante severo para que esses atentados, né, que foram sem precedentes, inclusive, no mundo democrático, né? Se a gente for fazer um giro pelas democracias constitucionais, nós temos hoje que as crises das democracias constitucionais são também as crises das cortes constitucionais. Só que até então essas cortes elas sofrem atentados, diminuindo o poder, tentando mudar a indicação de um ministro, como aconteceu agora com a indicação do Milei na Argentina. Aqui no Brasil foi a primeira vez em que uma corte constitucional, talvez pela proximidade da Praça lá dos Três Poderes, foi efetivamente invadida e depredada. Então, o Supremo Tribunal Federal, por ser o guardião da Constituição e por ser a última trincheira nessa guarda da democracia, acaba sendo muito exposto. Então, o ambiente político é no sentido de recrudescimento para que as instituições democráticas sejam, de fato, preservadas, mandando uma sinalização muito forte de que nem mesmo os crimes do passado, muito menos os da agora, irão permanecer impunes aí na visão do Supremo Tribunal Federal. E olha... Muito importante, né, o que a doutora Damares nos traz, de colocar o cenário desse julgamento. Tem esse pensamento do Flávio Dino, no sentido que nos crimes em que os corpos não apareceram ainda, não foi encerrado? Não, né? Foi nada encerrado, segue... Não tem prescrição. Exatamente, isso é importante. A nova presidente do STM, do Superior Tribunal Militar, coloca essa semana a possibilidade de cassação da patente desses generais envolvidos com crime. Então, muito importante o que você trouxe. É um julgamento que se dá nesse cenário. A gente tem que pensar o que está em jogo nesse momento. Não é só aquele grupinho de golpistas com o Bolsonaro, os militares nesse momento, né? Quer falar alguma coisa, Inclusive, um cenário global, né, Chico? Você falava aí do rearmamento da União Europeia. Nos Estados Unidos já está se falando em golpe constitucional, né? A Corte Suprema dos Estados Unidos também tem sido constantemente acionada para rever os atos que o governo Trump tem cometido lá no DOJ, que é o departamento sobre a responsabilidade do Elon Musk. Então, é um contexto global de ataque às democracias constitucionais, nas quais o Tribunal Constitucional acaba sendo muito focado. Não sem motivo, um multibilionário escolhe o ministro do Supremo Tribunal Federal, Trump. Nós tivemos aqueles processos, então são ataques coordenados, e é importante uma postura do Supremo Tribunal Federal, a postura da ministra Elizabeth, que é a primeira mulher presidente do Tribunal Superior Militar, do Superior Tribunal Militar, no sentido de que a democracia não se transige, não vamos transigir com a democracia e vamos tratar esse atentado que continua, né, no contexto global de uma forma bastante severa, passando um recado de que não há caminho
que não seja pelas instituições democráticas que nós construímos, apesar de há pouco tempo, né, 36 anos, mas com bastante resistência e resiliência aqui no Brasil. Agora é a primeira turma que vai decidir, né, se acata ou não a denúncia. Vamos dar uma olhadinha como é composta a primeira turma? Damares, vou te pedir uma ajuda para a gente tentar traçar um perfil desses ministros aqui, ó. Bota na tela para a gente. O presidente da primeira turma é o Cristiano Zanin, né, o ministro Cristiano Zanin. Temos Alexandre de Moraes, Luiz Fux, Flávio Dino e Carmen Lúcia. Damares. É super interessante, é importante a gente destacar que a presidência, tanto do Supremo Tribunal Federal, do plenário, quanto das turmas, ela é bienal. Então, apesar de o ministro Zanin ser um dos mais novos, depois do Flávio Dino, né, a cada 2 anos, por ordem de antiguidade, os ministros vão fazendo esse rodízio na presidência. E a presidência, no contexto presencial do julgamento, é importante porque é ela que define o que vai ser julgado, ela define a agenda da turma. No plenário presencial também é assim, é o presidente do Supremo Tribunal Federal que define o que vai ser julgado ou não no ambiente presencial. Nos ambientes virtuais, cada ministro pode incluir o seu processo que relata. É curioso notar também que, ao contrário da segunda turma, que tem os últimos 2 ministros indicados pelo Bolsonaro, que é o Nunes Marques e o André Mendonça, na primeira turma nós temos os últimos 2 ministros indicados pelo presidente Lula. Então fica essa celeuma sobre o que dispõe a Constituição a respeito da competência para julgamento de ex-presidentes da República, mas o fato é que existe até uma vantagem. Se eventualmente o julgamento da primeira turma for desfavorável, ainda tem um recurso para o plenário, né? Então até o duplo grau de jurisdição estaria aí garantido. Né? Então, cada perspectiva tem prós e contras, mas fala-se muito também de que uma turma seria mais rigorosa que a outra, brinca-se de uma é Câmara de Gás, a outra é essa outra, mas na verdade o Supremo ele tem uma uniformidade decisória muito grande e as decisões das turmas são revistas pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Então eu acredito que até despiciando ficar argumentando, jogando, né, com esse personalismo dos ministros, porque é uma instituição, é um órgão colegiado. A tendência é que as decisões que já foram tomadas no plenário com os outros crimes de 8 de janeiro sejam mantidas, e no caso dessa competência aí do plenário ou da turma, há de fato um recurso e, num segundo momento, a revisão dessa decisão pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Não, acaba sendo uma vantagem nesse sentido. Você ainda tem a quem recorrer. Se fosse julgado no pleno, com os 11, acabou chorare, como diziam os novos baianos. Tem duplo grau de jurisdição, né? Sim, sim. E o ministro Alexandre de Moraes, nós já sabemos, mesmo antes da indicação para o Supremo Tribunal Federal pelo ex-presidente Michel Temer, ele foi secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo e já tem uma posição que hoje nos processos não é diferente da trajetória política e jurisprudencial dele. Então, não se sustentam os argumentos de que existe casuísmo, concentração de poderes do relator e que ele estaria adotando um procedimento decisório diferente do que ele adotaria em sua linha jurisprudencial, porque, na verdade, o perfil decisório do ministro Alexandre de Moraes, antes mesmo do Supremo Tribunal Federal, como constitucionalista, como político, já tem essa natureza bastante rigorosa, bastante austera. Agora, é bom também, bacana a gente relembrar quem é o núcleo crucial do golpe, né? Vamos botar na nossa tela para a gente entender que, além do ex-presidente Jair Bolsonaro, né, a gente tem Alexandre Ramagem, Almir Ganier Santos, Anderson Torres, General Augusto Heleno, Mauro Cid, Walter Braga Neto e Paulo Sérgio Nogueira. Então, nós temos aqui 8 pessoas envolvidas aí nessa primeira fase, vamos dizer assim. Aí é a cozinha, é a intimidade do golpe, né? É a nobreza quer dizer, nobreza com golpe não combinam, né? Mas primeiro escalão ali, né? É o primeiro escalão ali, a intimidade ali. É o núcleo duro, exatamente. É essa turma aí. E eles são delatados justamente por quem era boca, ouvido, braço, tudo do Bolsonaro, cercando, que é o Mauro Cid, assim, que ouviu tudo, quem viu tudo, quem fez cópia, quem deu na mão do Bolsonaro, quem cumpriu ordens. Então, é uma testemunha absolutamente privilegiada a que dá voz à delação, né?
Eu acho importante a gente destacar porque eles ficam insistindo nesse aspecto militaresco dos golpes. Né? Hoje em dia, como nós temos assistido nos Estados Unidos, assistimos em Israel, os golpes constitucionais eles não precisam mais de tanque. Né? E é o tipo de crime que ele tem que ser punido na tentativa mesmo, porque se der certo não faz nem sentido Aí já é você golpe, se apurar, né? porque não estaríamos aqui conversando agora. Né? Seguramente não. Doutora Damares, muito obrigada, viu, por participar do N2 conosco. Um ótimo final de semana. Foi muito importante ter a senhora aqui com a gente, trazendo esclarecimentos sobre o dia 25 de março, que estamos aí todos esperando. Boa noite. Muito bom. Muito obrigado, doutora. Olha quem está chegando aí, por favor. É o homem do ICL urgente. Não é? É o tempo de uma água e um café. Foi isso. E nada mais, Não, né? e acompanhar, tomando água e café e acompanhando aqui a boa conversa de vocês com a nossa convidada, né? Trazendo os detalhes jurídicos. Rodrigo Viana, 11 dias para 25 de março, para a gente saber aí se a denúncia é acatada ou não, para iniciar, então, todo o processo que a gente espera que termine em 2025, até para não contaminar as eleições de 2026. É o que a gente espera, né? Pois é, agora chamando atenção para dois detalhes. Primeiro, que o Bolsonaro, antes de começar o julgamento, resolveu ir para a rua de novo. Então, no domingo nós vamos ter Bolsonaro. Dizem que ele está cauteloso, viu, Chico? Que ele está morrendo de medo de algum dos amigos dele ou de ele mesmo falar demais e aí... Atrapalhar a defesa ou gerar alguma demanda por prisão, né? Ele falou uma coisa agora recentemente que... em tempos normais, aquilo daria cadeia também, ou no mínimo ser chamado e ser questionado pela justiça. Ele fala que é meio espião dos Estados Unidos. Sim, verdade. Ele disse que ele ligou para o Trump para avisar que o Brasil tem um acordo com a China de energia nuclear, como se os Estados Unidos não tivessem alguma coisa chamada CIA, né? Que precisasse Mas é uma declaração, né? Declaração descabida, né? Nessa hora. Essa é a que vai pedir ajuda para os estadunidenses, é isso mesmo? É isso. Faz sentido? Pois é. Mas então eu dizia duas coisas para a gente prestar atenção. A manifestação do domingo. Sim. E a segunda, só para registrar, entre essa turma, eu vi que vocês deram uma repassada no núcleo do golpe aqui, né? A gente também no ICL Urgente mostrou isso. Tem um que está preso, né? Que vai começar a ser julgado preso já. Que tentou sair, mas tentou, mas preso. Braga Neto vai permanecer preso. É um general de 4 estrelas que vai a julgamento em cana. Por tudo que fez no período aí do golpismo. A gente via, né, o Braga Neto muito desenvolto na frente das câmeras ali em novembro, dezembro de 2022 e depois se explicou por quê, né? Ele é que estava operando, enquanto o Bolsonaro estava mudo, só articulando nos bastidores. A operação dele é pesada, né? Porque ele atrapalha as investigações. Mas existem muitos juristas, Roberta, que acham que no momento que se descobre que havia um plano, e um plano real, que começou aliás, ser posto em prática, de assassinato do Alexandre de Moraes, do presidente Lula e do vice Geraldo Alckmin, que aquilo seria motivo de sobra para uma prisão também do Jair Bolsonaro. Também do Jair. Naquele momento. O próprio Cacai pensa dessa forma, e é um criminalista que tem história junto ao Supremo. Porque você descobre que havia arma escolhida, turma escolhida, lá entre os quilos pretos. Havia uma tocaia desenhada no papel. Aquilo seria motivo também já para uma prisão, antes do julgamento final, do próprio Jair Bolsonaro. Mas eu também já vi o Cacai dizendo que poderia ter sido preso antes. Agora, nesse momento, não há um motivo. Sim, né? Agora não. Ele pode até gerar no domingo. Ele pode gerar esse motivo no domingo. Por enquanto, não. Eu acho que ele está bem orientado e vai medir as palavras. O Bolsonaro a gente nunca sabe, né? Mas, teoricamente, ele está bem orientado por advogados. Até ele trocou de advogados, né, e tal, por advogados que vão orientar. Mas, e os outros que vão falar? Nicolas vai falar, uma série de gente vai falar ali em Copacabana. Curiosamente, quem não deve ir, segundo a matéria que eu li agora há pouco, é a Michele. Michele Bolsonaro não deve ir a Copacabana. Não, ela que ficava ali citando. Tá dizendo, eu li que ela ia fazer um procedimento estético, alguma coisa assim, não poderia. Ou seja, tem mais importância um procedimento que ela pode fazer tempos depois do que defender
o marido num ato que é importante para ele. Né? Pois é, vamos ver, vamos ver. Às vezes estão jogando com algum despiste também, mas é o que estava na matéria agora há pouco que eu li do Estadão, também a gente trouxe no... Eu acho que a estratégia vai ser aquela, o Malafaia, ataca. Porque se acha protegido por... Pelos já céus. comprou lugar no céu, esse vai para o ataque, quem tem imunidade parlamentar vai para o ataque, com aquela mentirada toda, e ele vai ficar de meio... vítima. Vai ficar de vítima. Acho que ele vai se vender como vítima. Coitadinho. Olha que eles podem piorar as coisas, hein? Não digo nada. Olha, daqui a pouquinho a Cris Serra vai estar aqui com a gente, mas antes eu quero trazer um recado, porque domingo a gente vai ter aqui no ICL uma entrevista muito interessante com a Marion Ali, que é filha de Muhammad Ali, um dos maiores lutadores de boxe de todos os tempos, que usou, né, a sua fama por uma causa, lutar contra a desigualdade racial e em favor dos direitos humanos nos Estados Unidos. É uma história super interessante e vale a pena você assistir essa conversa. Tem um convite do Edu Moreira para você. Roda aí. My name is the white people, not Vietnamese or Chinese or Japanese. You my opposer when I want freedom. You my opposer when I want justice. You my opposer when I want equality. You won't even stand up for me in America for my religious beliefs, and you want me to go somewhere and fight, but you won't even stand up for me here at home. No dia 16 de março, o ICL traz para vocês a história de Muhammad Ali, a lenda do boxe, contada por sua filha Marion Ali. Trechos inéditos, nunca contados antes. Para você não perder esse evento histórico, dia 16 de março a gente se vê. Você vai ouvir uma história que vai te deixar de queixo caído. De queixo caído, e ele dá o golpe. Espero que não seja no nosso queixo, não é? Jebe ali. Jebe, né? De direita, esquerda e aquele final para pegar, ó. Pá! Roberta relembrando os tempos de esporte também, né? Adoro, eu sou muito fã de Muhammad Ali. Tem a minha camiseta que eu não tiro por nada. Muito bom. Demais. Adoro. Olha, então tá aí, ó, QR Code. Na tela, uma vai ser no moleza. dia 16, que é domingo agora, depois de amanhã, domingo às 8 horas da noite. Não dá para perder, mas você precisa fazer a sua inscrição. Você pode correr aí no QR Code que está aqui na sua tela, ou então digitar icln2.com.br para ter acesso gratuito a essa aula que eu vou te contar. Tem revelações incríveis. E quando a gente ouve a história de alguém que você é muito fã, tipo eu, do Muhammad Ali, contado pela sua filha... É legal demais. É muito forte, né? Tem outro valor. Assim, eu estou muito animada para assistir essa aula. Muito bom. Não é tão fácil, aí você vai num desses dois endereços aí, é só o e-mail, gente. Põe o e-mail e esse já está cadastrado. Você já cai lá, é uma moleza total. Eu não precisa se preocupar, porque tem o sininho, a gente manda um e-mail, o ICL avisa, olha, tem a aula, se prepara para a aula. Então, assim, é só se inscrever e deixar o resto aqui com o ICL, que a gente garante essa sessão especial e com revelações importantes, que eu acho muito bacana. Existem milhões de documentários do Muhammad Ali, mas essa história que ela vai contar aqui... O legal é que é a filha falando. Outra parada, é outra história. E olha, gente, as coisas lá em Brasília continuam fervendo. O PT acionou o Conselho de Ética da Câmara contra o deputado Gustavo Gayer, depois das ofensas dele contra Gleisi Hoffmann. A representação pede sanções cabíveis a Gustavo Gayer por quebra de decoro parlamentar e pode acabar com a cassação do mandato dele. Na representação, o PT diz o seguinte, olha o que diz o PT. De forma absolutamente descontrolada e insana, o representado, Gustavo Gayer, utilizou-se do seu perfil na rede social denominada X para promover ataques diversos e ofensas desarrazoadas, temperadas com afirmações agressivas e jocosas. Isso aconteceu porque Gustavo Gayer sugeriu um trisal entre Gleisi Hoffmann, Lindbergh Farias, que é o seu companheiro, e Davi Alcolumbre, que é o presidente da Câmara. Isso numa publicação... Do Senado, desculpas. Isso numa publicação. O PT também vai fazer uma denúncia criminal na PGR, mas eu aproveito, para chamar a Cris Serra agora para comentar sobre mais essa declaração, mais esse post lamentável do deputado Gustavo Gayer. Cris, boa noite para você. Eu estava morrendo de saudades. Faz tanto tempo que a gente não conversa. Seja bem-vinda. Obrigada, Roberta. Também estava morrendo de saudade de você. A gente falou rapidinho ali no Instagram. E o Chico e o Rodrigo, a gente já tinha se encontrado aqui nessa semana. Exato.
Olha, esse Gustavo Gayer é um desqualificado, ele é uma pessoa desqualificada, é um parlamentar desqualificado, ele já responde a outras ações, né? Tem aquele famoso envolvimento dele quando estava dirigindo embriagado, matou uma pessoa por causa da irresponsabilidade dele, e por aí vai. O que ele fez agora é tão ultrajante, né? A honra de uma mulher, né? Na verdade, ele envolve os outros 2 parlamentares que você mencionou, o Lindbergh e o Alcolumbre, mas, sobretudo, é ultrajante a Gleisi Hoffmann, né? Ele falou coisas assim, não dá nem para a gente repetir aqui o que ele disse para não reverberar a ofensa, que é o objetivo dessa gente, né? Quando eles fazem esse tipo de postagem na rede social, eles querem monopolizar a nossa atenção com as barbaridades que eles dizem. De fato, o que ele falou é ultrajante, de uma agressividade completamente gratuita. Então, espero mesmo, né, que as representações pedindo a perda de mandato por quebra de decoro parlamentar cheguem até o fim e que, de fato, ele perca o mandato ao fim da representação, com todo o direito de defesa, etc., né, porque está mais do que claro, né, ele tem um histórico, não é a primeira vez, né, ele tem um histórico de quebra de decoro parlamentar. Então, que se leve isso até o fim. Eu fico aqui pensando, viu, quando eu vi esse caso dele, e mais cedo, quando a gente estava aqui conversando sobre a pauta, eu lembro aqui a vocês, na hora, o que me veio à mente foi que saudades, né, do tempo que a quebra de decoro parlamentar era aquele caso famoso lá atrás, daquele deputado na década de 40 que posou para a revista O Cruzeiro de fraque, mas ele não estava com a calça, né? Estava de cueca. Ele estava de cirola, que Cirolas se falava na de... época, né? E foi meio o truque do fotógrafo que levou ele a ficar não foi assim, ele avistou o fotógrafo, tirou a roupa. Mesmo assim, era aquilo que era tratado como falta de decoro, né? Aí chega um canalha como esse, né? A gente era feliz e não sabia. Porque... Agora, exato, foi nessa linha, Roberta, que eu pensei, sabe? Ele fala, né? Aliás, esse deputado que eu estou falando é o Barreto Pinto, enfim, isso aí é lá na década de 40. Ele diz que o combinado com o fotógrafo, né, Chico, é que ele estava ali, ele colocou o fraque, só a parte de cima para fazer a foto, e que o combinado era cortar a foto, obviamente. Sim. O fotógrafo, enfim, o editor não fez isso e pegou mal para ele. Ele perdeu o mandato, de fato. Ô, Cris, mas sabe o que estava me chamando a atenção? Eu, desde a tarde, estava tentando recuperar os tweets do Gayer, né? Me dá a impressão que ele apagou só o tweet em que ele citava o Alcolumbre. O outro ele manteve. Aquele tweet em que ele agride diretamente a Gleisi Hoffmann, citando o companheiro dela, o Lindbergh, ele manteve. Eu, pelo menos, não estou achando na conta dele do X o tweet em que ele falava do Trizal. Esse, ou ele tirou, ou eu não estou localizando. E ele pediu desculpas pro Alcolumbre. Para a Gleisi, não. Não tem dignidade alguma. Se vai pedir desculpa, ele acha que ele ofendeu, ele fez uma postagem contra os 3 e ofendeu só um? E, aliás, a única mulher... E ele pede primeiro desculpa para o presidente do Senado, que é o mais poderoso dos 3? Exatamente, só por isso que ele pediu. Que covardão, né? Ele é poderoso. Não é? Ou não é, Cris? Mas é bem típico dessa gente, né? É bem típico se acovardar, né? Diante o Alcolumbre foi para cima, né? Presidente do Senado e presidente do Congresso. O presidente do Senado é o presidente do Congresso Nacional. Portanto, tem muito poder de fato. Né? E, ao que tudo indica, vai botar pressão nesse processo. Então ele, né, já amansou, né? Já amansou. Ele pode até tirar o post, já tem print, isso está provado, todo mundo já sabe. Né? Agora, como eu disse, a gente sabe também como muita coisa no Congresso Nacional, tanto Câmara quanto Senado, às vezes, né, tem um conchavo ali de bastidor, então tá bom, vamos deixar por isso mesmo. Eu espero que isso não aconteça dessa vez, sinceramente, porque esse cidadão já passou dos limites. Mas só como é sexta-feira, Roberto, a nossa equipe aqui avisa, tem a foto, né? Sabe o que vai pintar na telinha agora? A foto do Barreto Pinto. Né? Isso, a Cris que citou, a gente tá aí. E que a Cris citou. Olha só, gente. Para mim é um bermudão, tá de bermuda. Para tempo de agora, comparando com essa canalice
do Gaia, isso é nada, isso é traje de gala. Exatamente. Olha, esse era o tipo de problema que a gente tinha. Atentado ao pudor, como é que fala? É quebra de decoro, né? Isso, 2 dedos acima do joelho. Tá até elegante, né? Aliás, em matéria de país tropical, pode até usar normalmente em qualquer ambiente, tá ótimo. É verdade. Põe a foto de novo, gente. Não sei se todo mundo estava olhando aqui para a tela na hora. Maravilhosa essa Olha aí. É o que o Roberto falou, a gente era feliz e não sabia. Não é, Cris? Esse era o problema que a gente tinha em 1940. Diferente de uma canalice dessa, né? Que é ultrajante, como a Cris definiu. Ou aquela do Nicolas de botar a peruca para ofender, justamente no dia... Foi num dia da mulher, não foi que ele fez aquilo? Foi. O Nicolas sobe para a tribuna, né, e põe a peruca, enfim. São outros tempos, né? Pois é. Agora, caiu tão mal, que até o presidente da Câmara, o Hugo Mota, ele ligou para o deputado Gustavo Gaia, após o bolsonarista fazer insinuações sobre Gleisi Hoffmann e Davi Alcolumbre. E aí, depois, ele apagou o post. Ah, foi isso? Foi isso que aconteceu. Tá aqui na sequência. Teve uma ligação, sim, né, do presidente da Câmara, e aí ele entendeu que tinha escalado. Não era só Gleisi e Lindbergh a quem ele não pediu desculpas. Né? É isso então, aí. Essa é a história, assim. Total. Ele já tinha atacado, né, já tinha batido boca com o Guilherme Boulos também, né, assim que Gleisi foi para a Secretaria Tem caso de racismo que está no STF. Caso de racismo. É uma sequência. E aí, assim, a pergunta é, cadê o basta? Porque não tem fim esse poço, Cris. A sensação que eu tenho é essa. E hoje voltaram a circular posts de alguns anos atrás que lembram do passado bastante complicado do Gustavo Gaia, né? Ele é acusado de ter dirigido alcoolizado e atropelado 2 pessoas e matado 2 pessoas. Ele nega que tivesse alcoolizado, ele nega, é importante registrar, mas o Ministério Público chegou até a abrir uma investigação sobre ele. Então hoje, e também vídeo de uma deputada que é do União Brasil de Goiás, trazendo essa história, não é ninguém do PT, não. Então ele é conhecido lá em Goiás e ele vem de uma família tradicional de políticos. Ele não é assim de um outsider, não. Ele é de família tradicional. Ele tem inclusive gente que é de partido mais à esquerda e ele saiu por essa bolsonarista. É isso. Agora é o seguinte, gente, a direita segue unida pela anistia dos envolvidos nos atos golpistas do dia 8 de janeiro. No domingo, como o Rodrigo já adiantou, está marcada uma manifestação em Copacabana, no Rio de Janeiro. Agora, Bolsonaro fez um vídeo convocando apoiadores ao redor do mundo. Então, ele quer fazer uma movimentação transnacional aqui. O ex-presidente chama por manifestações nos Estados Unidos, pertinho da Casa Branca, inclusive, na Espanha, no Reino Unido e na Itália, num vídeo publicado por Eduardo Bolsonaro no X. E aí, Cris? O que você espera dessa manifestação, hein? Será que vai dar... Olha, gente, Roberta, é difícil a gente saber o tamanho que isso vai ter, mas, de fato, é um teste muito importante nesse momento. Sim. Na conjuntura que a gente está vivendo, né? É um teste muito importante para a gente saber a força que o Bolsonaro tem, essa força de mobilização dele. A gente sabe que, institucionalmente, na Câmara dos Deputados, a direita, a extrema-direita, são muito fortes, né? Mas elas são fortes também nas ruas, e isso é um sinal bastante preocupante. O que a gente precisa ver é se depois de toda essa investigação sobre o 8 de janeiro, né, o indiciamento que resultou no oferecimento da denúncia feita pela PGR ao Supremo, agora que já tem data marcada a reunião da primeira turma do Supremo para decidir se aceita ou não a denúncia. Ou seja, isso tudo está muito perto do Bolsonaro, né? Então, resta saber se esta conjuntura, especialmente, se ela vai assustar, né? E dizer, olha, peraí, a gente não pode escalar essas manifestações, tem que ter cuidado com o que a gente vai dizer, porque isso pode complicar mais a situação dele perante o Supremo Tribunal, ou se isso pode ter um efeito contrário, se isso pode incendiar os ânimos ainda mais lá no campo deles, da extrema-direita. Então, eu acho que, assim, vejo isso como um grande teste. Sim, né? Um termômetro, sim, né, Cris? Eu acho assim, a gente não deve nunca subestimar, porque, de fato, independentemente dessas nuances aqui que eu mencionei, o fato é que eles têm força. A extrema-direita está permanentemente mobilizada digitalmente, e essa mobilização digital leva a gente para as ruas.
Vamos falar um pouquinho dessa campanha do presidente Lula contra a impopularidade, né? Sobre a baixa popularidade, na verdade. Essa semana ele deu uma escorregada, né? A gente lembra da fala machista do presidente Lula ao lançar o programa de crédito consignado para trabalhadores formais. Hoje, num evento para entrega de ambulâncias no interior de São Paulo, Lula voltou a dizer que vai lançar mais programas de crédito e mencionou um específico para os brasileiros fazerem puxadinho. Olha o que ele disse. E vamos anunciar mais coisa, que ainda tem muita coisa para anunciar. Uma outra coisa que eu quero anunciar logo é um crédito para a reforma de casa. O cara que quer fazer um banheiro, o cara que quer fazer um quartinho a mais para a filha, o cara que quer fazer alguma coisa mais na garagem, o cara que quer fazer mais uma cozinha, o cara que quer fazer um puxadinho, ele vai ter crédito para fazer esse puxadinho. É assim que a gente vai recuperar a grandeza do povo brasileiro. É isso, Cris. Aliás, o presidente Lula tem encontrado opositores em palanques pelo Brasil, né? Anunciando ali, fazendo tem anunciado uma coisa por dia, né? Tem tido uma ação nessa reação em busca da popularidade perdida, tem anunciado uma coisa por dia. É crédito consignado num dia, aquele apoio e novos empregos lá em Minas Gerais, ligado aos produtores de aço, que estão sendo atacados pelo Trump no momento. Hoje foi essa história no interior de São Paulo, das ambulâncias, e já antevendo o puxadinho. Então, é um governo que saiu do gabinete e tem anunciado na rua uma coisa importante por dia. Ele está anunciando para a semana que vem também que vai assinar a medida que deve ir para o Congresso para isenção até R$5 mil de imposto de renda, que eu acho que essa é a medida de maior impacto, né? O consignado e a isenção de 5 mil, né? E que demoram um pouco para fazer efeito, né? Os dois, né? E essa aí andou justamente com o que a gente não imaginava. Eu mesmo, no meu comentário aqui, quando a Gleisi é anunciada como nova ministra, eu até fiz aquele comentário enfadonho, sabe? De a Gleisi cria muita confusão e tal, que é um comentário machista também. Quando mulher fala mais firme, ela é grosseira, etc. É briguenta. Eu mesmo desconfiei. Quem foi o personagem da semana, no sentido de competência no Congresso, que colocou para andar essa proposta da isenção, foi a Gleisi Hoffmann. E conversa com o Centrão. Agora, resta saber, porque com a direção do Congresso, a Cris pode falar melhor, mas com a direção, com o Hugo Mota, por exemplo, parece que a conversa andou e vai mandar o projeto para a Câmara. Mas depende de voto no plenário, né? Então, mas saiu do canto, estava no estacionamento, no encostamento, né? É verdade. Voltou a andar. Mas é uma sequência, né? É uma sequência de anúncios que o Lula tem feito para tentar reduzir, né? Reverter essa queda de popularidade, Cris. Estamos em 2025, né, Cris? Eu acho assim, o Lula está em campo falando e fala muito, e quem fala muito, uma hora dá uma escorregada, enfim. Você tem que correr o risco, isso faz parte. Agora, acho essa briga da isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil, acho essa briga boa. Quando o Haddad falou pela primeira vez, o que eu ouvi de gente falando, misturou isso com assunto tal, não sei o quê, eu falei, gente, essa é a pauta. É a pauta. Imposto de renda. É a discussão sobre a renda nesse país e como se tributa renda. Quem é que deve ser isento e quem é que deve ser cobrado. Essa é a discussão absolutamente fundamental nesse país. É a discussão sobre a renda. É uma discussão difícil, tem muita oposição. Ela, justamente por ser, às vezes, um assunto até complexo de explicar, muita gente distorce, né, o assunto, mas essa é a discussão desse país, né? Como é que se distribui renda nesse país, né? Eu acho essa briga boa, essa é uma briga que vale, né? E também fiquei surpresa, até achei que fosse demorar mais um pouco para emplacar para ver essa discussão andar na Câmara, e é isso aí que o Chico falou, eu acho que a gente está tendo a indicação de que vai andar. Não é fácil passar, vai ter muita discussão, pode ser que tenha que fazer uma ou outra alteração aqui e ali,
mas eu acho que assim, é aí que a gente tem a discussão de fato, sabe, nesse país. Quem é que deve ser isento? Como é que você faz para ampliar a faixa de isenção? Essa ampliação que o governo está propondo é muito importante, muito significativa. E como é que você compensa o buraco que isso vai deixar nas contas públicas? Tributando quem ganha mais. Essa é a questão, né, Cris? Claro. Quem ganha dividendos. A nossa estrutura tributária é profundamente injusta, profundamente, né? Então, a hora é essa, coragem para levar essa discussão adiante. Não, eu diria até que você isentar quem ganha até R$5.000, mesmo os deputados da direita, os conservadores, eles aprovam, porque, vamos isentar, depois eu vou aparecer lá na minha base e dizer, eu ajudei a aprovar a isenção para você. O problema é que, para aprovar a isenção até R$5.000, você precisa de alguma maneira compensar para não fazer irresponsabilidade. Como é que você compensa? A Cristina acabou de citar uma das possibilidades, que é você tributar lucros e dividendos, que no Brasil o sujeito tem lucro na empresa e não paga, é a renda que ele fica do lucro da empresa dele. E ele não paga imposto sobre lucros e dividendos. Então você ter imposto sobre lucros e dividendos, aumentar o imposto de quem ganha mais. Esse é o problema, porque daí os setores lá do Centrão, que têm os seus mandatos bancados por gente do empresariado, da burguesia, do mercado financeiro, dizem, não, aí não pode, aí é coisa de comunista que quer taxar quem ganha mais. Eu concordo com você, mas eu acho que a dificuldade também em aprovar essa isenção até R$5.000, sabe por quê? Por quê? Porque foi difícil aprovar a isenção de itens da cesta básica. É verdade. O PL, por exemplo, ficou contra. Exatamente. O PL, os Nicolas da vida, que ficam gritando no plenário, essa gente é contra baratear preço de alimento. Na hora H, essa gente é contra. Por isso mesmo, essa discussão tem que ser feita, sabe? A sociedade precisa entender a injustiça tributária no Brasil, sabe? E entender os benefícios que pode ter se a gente consegue aprovar uma medida como essa, da isenção para quem ganha até 5 mil. É uma discussão que vale a pena, sabe? Você ter essa discussão, propor essa discussão para a sociedade, né? Então, na medida que você apresenta o projeto e que ele entra na agenda da Câmara, você tem que botar a sociedade para discutir isso. E expor esses deputados que estão contra que alguém que ganha até 5 mil tenha isenção. Tem que expor, estado por estado, a cara de cada um. Até porque a gente está falando da maior parte da população. Exatamente. Né? É muita gente em jogo, muita gente para benefício de poucas pessoas. E o Lula está se pegando muito aí no tema da economia. A gente repara que a extrema-direita, que passou muitos anos, né, Roberta, Chico, Cristina, a extrema-direita, né, fazendo debate da questão dos que eles chamam de costumes, né, banheiro trans e não sei o quê, e tarará. Nos últimos meses, resolveu ir para a economia, porque sentiu a fragilidade do governo, porque tem um problema concreto. A gente fala sempre que é o supermercado. Né? Então, o Lula tem ido também para o debate da economia. Ele tem que mostrar resultado, o preço da comida tem que cair. Nesse mesmo evento de hoje, em que ele estava entregando a ambulância, ele falou desse programa do Puxadinho, Roberta, mas falou também dos ovos, que é um espanto. A gente estava comentando aqui antes do programa, né, Chico? Você anda no supermercado, a variação de preço que tem de um para o outro... É absurdo. É absurdo. No mesmo bairro você encontra a dúzia de ovos a 18, 20 e encontra 42. E não tem uma explicação lógica, Roberta, porque nos Estados Unidos aconteceu um problema lá nas granjas, né? Morreram muitas galinhas e aí você perdeu quantidade de ovos. Agora, aqui no Brasil não tem esse problema. Tem gente que diz que acontece, como a carne está muito alta, o ovo começou a ser uma opção como proteína para os brasileiros. Mas não é nesse volume? Depende, se for uma Graciane, é nesse volume. Quem come 40 ovos é o caso da Graciane, né? Rapaz. Mas ó, o Lula falou sobre isso, a gente tem aqui a fala do Lula. Vamos acompanhar sobre os ovos? Vamos ver. O ovo está caro. E até hoje eu não encontrei uma explicação porque o ovo está caro. O povo brasileiro come, em média, 260 ovos por ano. É pouco. Não dá nenhum por dia. Mas sabe qual é a nossa produção de ovo esse ano, prefeito? Você sabe quantos ovos o Brasil vai produzir esse ano? 59 bilhões de ovos. Alguém está passando a mão. Esse é o dado concreto. E nós queremos saber quem é. Quem é, porque não é possível no mês subir de 140 para 210.
Sabe, a carne vai baixar. Vocês podem ter certeza que vocês vão voltar a comer picanha outra vez, porque a carne vai baixar. Sabe, vamos. Nós estamos numa briga tremenda, então nós estamos numa tarefa muito grande. O presidente da República, o vice-presidente, o ministro da Fazenda, o ministro da Economia, pode ficar até, vou colocar até o ministro da Saúde nisso, porque nós queremos encontrar quem é o pilantra que aumentou o ovo tanto. Quem é o pilantra, Chico? Quem é o pilantra? Quem é o pilantra que mexeu, que colocou a mão nos ovos? Foi o galo. No caso, é a mão invisível do mercado nos ovos. É isso, é terrível. A mão invisível da qual falava o Adam Smith e outros teóricos, a mão invisível do mercado, tá provocando alguma onda aí no galinheiro. É porque assim, as diferenças de preço são gigantes. Mas o que importa, eu acho, politicamente, é o Lula ter ido para a feira, no sentido de falar sobre isso. De puxar o debate para ele. Sabe, não correr do debate. Se a extrema-direita deixou a mamadeira de piroca e agarrou-se nos ovos, eu acho que cabe ao Lula ir para... A Cris ficou constrangida. Hoje é sexta-feira, tá liberado. Eu tô rindo, eu tô achando engraçado. Já começou a conversa do botequim na sexta-noite. Então, se a extrema-direita larga a mamadeira de piroca e vai para a questão econômica dos ovos, o Lula não pode deixar esse assunto passar de banda. Ele mostra que ele está atento a esse ele tem que ir para a feira, ele tem que discutir isso como discutiu hoje. Está de olho nos ovos. Tem que estar de olho nos ovos, não deixar o bicho escapar. É isso, exatamente. Mas, Roberto, você sabe o que é isso? É sexta-feira. Exatamente. Quando bate a sexta. O clima é esse. Agora... Não, mas olha, eu só quero... um comentário mesmo muito rápido. Eu queria entender, tem muitos alimentos que você entende o aumento quando eles acontecem, seja porque houve uma estiagem, houve uma enchente, ou porque está atrelado ao dólar. Eu, sinceramente, eu também quero saber quem passou a mão nos ovos. Eu não consegui entender ainda, sério. É isso. Não, porque o café, por exemplo, o café tem explicações, que a gente pode até concordar, discordar, mas tem explicação. É um preço que está internacionalizado, o Brasil produz café, mas daí você exporta o café e aí o preço aqui dentro também sobe. Mas no caso dos ovos, né, isso não tem esse fundamento. Por isso que o Lula está dizendo que tem pilantragem aí no meio desse debate. Mas eu concordo, é importante ele falar, porque o Lula, ainda mais com a maneira como ele fala, com uma certa simplicidade, ele dialoga com o povo lá na frente, tá falando, eu estou sacando que tem problema aí para você. Não pense que eu estou achando que está tudo bem. Porque teve uma fase do governo em que as pessoas reclamavam disso, o governo está agindo como se não tivesse problema. Exato. Anunciando os índices da macroeconomia. Isso, exatamente, do PIB. Roberta, você agora foi no ponto... tem que descer pro galinheiro, no sentido da discussão. E para o supermercado, é isso que ele fez hoje, né? Agora, de uma maneira, é bom para o governo falar disso? Não. Agora, não falar é pior. Porque daí você deixa só para a direita e para a sensação das pessoas. Porque vamos falar a verdade, aqui não é, a extrema-direita está manipulando, não, está subindo o preço. Eu pagava R$12 a dúzia. Ontem eu fui ao supermercado, R$21. Pois é. Mas tem lugar de 40, Roberto. Isso por isso que eu falei do nosso bairro, porque lá é possível encontrar de 18 a 40. 40, Chico? No mesmo, ali, sei lá, em 10 quarteirões. E justamente alguma coisa estão com a mão nos ovos. Tá com a mão nas ovos. Justamente nessa fase, eu parei de comer pãozinho de manhã e resolvi comer ovo, né, para diminuir o índice glicêmico, né? E aí... Achei que era para malhar, ficar forte. Não, eu não chego a ser a Graciane, né? Não tenho essa pretensão. Mas só para não ter a glicemia alta. Bom, aí pode subir o colesterol. Mas justo na hora que eu resolvi comer mais e mais ovo, dá essa alta do preço. Caramba. Então, eu estou sendo afetado diretamente. Pois é, eu já, né, era orgânico em casa, já estou no ovo, né, no normalzinho ali, vamos ver até onde a gente vai. Sabe outra coisa que eu ia chamar a atenção? O Lula foi para esse evento lá em Sorocaba, que é governada por um prefeito, Cris, não sei se você acompanha, que o povo de São Paulo acompanha um pouco esse prefeito, é um prefeito dessa nova geração da direita.
Ele é bolsonarista, mas ele é mais essa linha Partido Novo, ele faz posts. Vive no TikTok. Vive no TikTok, é o prefeito TikTok, é o prefeito de vídeo, grava sem parar, mas é um cara mais da direita mesmo, né? E diz que ele quer transformar Sorocaba, quer fazer o maior prédio do Brasil em Sorocaba, né? Um sujeito assim... Ele andou convidando o Pablo Marçal para ser do secretariado dele. Exatamente. Então ele tem essa linha meio... Não é nem só bolsonarista, é da direita mais Pablo Marçal. Curioso que o Lula estava lá dialogando com ele, batendo bola com ele ali na maior, de forma amistosa. Agora, se falou de tudo, menos das ambulâncias, né? Ali era um evento para entregar ambulâncias e para relançar também o SAMU. O SAMU foi um programa lá de atendimento rápido das ambulâncias, que foi implantado no primeiríssimo governo do Lula. E foi muito importante, é muito importante ainda, né? Mudou tudo. E os mais jovens não sabem disso. Não sabem. Não existia SAMU antigamente. Você ficava procurando o telefone, para onde que eu ligo para a ambulância, e você centralizou tudo num telefone só. E agora o que está fazendo é renovar a frota do SAMU pelas cidades no Brasil afora. E fez esse lançamento gozado, né? É curioso. Eu vi até o vídeo do Padilha ligando para o prefeito, porque podia fazer numa cidade, sei lá, do interior de Minas, que fosse administrada pelo PT, mas resolveu fazer em Sorocaba, uma cidade administrada por um prefeito de direita, que estava ali no palanque. O Lula até fala com ele naquela imagem, né? A gente tem ali, estava de terno azul. Eu achei curioso o Lula bater bola dessa forma. Só o único que não bate bola assim com o Lula mais de forma amistosa é o Zema, né? Nossa. Que coisa que foi o Zema essa semana lá em Minas. Porque o Lula vai falar com o Tarcísio de maneira civilizada, com o prefeito de Sorocaba civilizado. Agora, o Zema foi um desastre lá, o governador de Minas. Olha lá, acho que ele vai falar agora, ó. Tá ali perto do... Esse aí, ó, de terno azul, do lado da moça de vestido branco ali. É o prefeito de Sorocaba de direita e tiktoker, Chico. Não, interessante, mas o cara é cordial, foi ali, recebeu, e o cara não é idiota, ele quer beneficiar o município dele. Claro. Com as ambulâncias do Ministério da Saúde. Claro, por que ele vai dizer não? E, aliás, não tem que dizer, né? Tem que receber bem e tudo. Exato. E o Lula fez certo, não é nada mais do que o normal, né, Roberta? Nada. É que a gente se desacostumou de uma certa normalidade, né? Porque eles não são inimigos, né? Isso precisa ficar muito claro, né? Deixa eu pegar duas coisinhas ali muito rápidas. É isso que você falou, Rodrigo, a civilidade. Eu comecei aqui minha participação hoje aqui no programa falando daquele deputado, né, que é o oposto disso, que é a representação da incivilidade. Porque é isso que esse pessoal quer, né? Transformar a política nesse ambiente da barbárie. Só que a gente tem que se esforçar nisso, exatamente nesse sentido, de conversar com as pessoas, com quem de fato há possibilidade de diálogo. Nesse sentido, eu acho aí o esforço do Lula e do próprio prefeito de estar ali numa situação amigável. E eu só queria completar uma coisinha aqui sobre o programa do SAMU, porque quando eu era repórter de TV, eu fiz muita matéria sobre resgate de pessoas, uma pessoa que tinha sido atropelada, enfim, alguém que estava numa situação precisando de socorro urgente, e chegava eu acompanhei, assim, de ir, assim, praticamente dentro da ambulância do SAMU. Não é apenas uma ambulância de resgate, de transporte, ela tem recursos médicos dentro da ambulância, tem pessoal altamente qualificado, médicos, que já vão dentro do transporte do SAMU prestando os primeiros socorros. Isso realmente salva vidas. Eu vi com os próprios olhos. É um programa da maior importância para o povo brasileiro, que fala ali na veia, na realidade, sabe? É Brasil real, é vida real na veia, um programa como esse e que ajuda mesmo a salvar vidas. Com certeza, Cris Serra. Querida, obrigada e um ótimo final de semana para você, viu? Valeu, Cris, obrigado. Obrigado, para vocês também. Agora sim, sextou, né? Agora sim, liberou. Deixa eu girar a pauta, porque a nova era Trump mal começou, né? Mas já dá sinais de desgaste. Já nos primeiros 50 dias de seu mandato, Donald Trump conseguiu reverter a onda de otimismo, né, do mercado, além de derreter a sua aprovação pelo país. Afinal, a metralhadora tarifária de Trump castigou cadeias inteiras
da economia estadunidense. Por exemplo, os preços do aço dispararam, afetando diversos setores dos Estados Unidos. E aí, para ter uma noção do estrago, o New York Times divulgou um gráfico sobre o índice S&P, que envolve as 500 maiores empresas listadas na Bolsa de Valores dos Estados Unidos. E aí, compararam o desempenho do primeiro mandato de Trump com o atual. E aí, para conversar com a gente sobre esse assunto, eu quero chamar agora o professor de Relações Internacionais, Fabrício Pontin. Oi, Fabrício, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite, Roberta. Muito bom estar com vocês. Boa noite, pessoal. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Chico. Prazer estar com vocês. Vamos discutir um pouco de tarifas, então, um assunto super sexy para uma sexta-feira de noite. É verdade. Vamos tratar desse assunto super Todos os sexy. garotos adoram discutir tarifas. A essa altura. Vamos tornar sexy. É Vamos isso. tornar sexy, mostrando um gráfico para Vamos começar com um gráfico. Entender o que aconteceu na Bolsa de Valores, principalmente nessa nova era Trump, né? A gente vê esse gráfico que sobe aí, que são, passa mais de 10%, inclusive, que mostra a Bolsa de Valores, de acordo com o S&P, no primeiro mandato de Trump. É só subindo, olha. Só subindo, só subindo. E aí, em vermelho, a gente tem a Bolsa caindo, despencando e chegando a quase perder 10%, Pontinho. E aí eu te pergunto, contra o mercado e contra o povo, quem que pode sustentar, hein, essa nova era Trump? Ou o que pode sustentar esta nova era Trump? A primeira coisa que a gente está vendo aí é a precificação de uma crise. Tá? O mercado norte-americano, especialmente, porque esse índice está tentando mobilizar os valores do mercado, principalmente norte-americano, está precificando uma crise, está precificando uma recessão. A gente já antecipava, outras conversas que a gente teve aqui com vocês no ICL, né, a gente já antecipou um pouco essa tendência que esse movimento tarifário iria começar custando muito caro para os Estados Unidos. Agora, essa queda também pode ser uma queda que vai antecipar um movimento de recuperação que vai levar a algum ganho, porque mesmo na queda tem atores que ganham, né? Existem atores que ganham com essa baixa. Então, por exemplo, você mencionou que o preço do aço está levando para baixo a Bolsa de Valores. Mas também é verdade que o setor do aço nos Estados Unidos foi um dos setores que mais deu estímulo para que se fizesse esse movimento tarifário, para que se voltasse a comprar aço norte-americano. Tá? Só que claro que isso vai dar inicialmente num movimento de alta de preços, que é o que a Bolsa de Valores está precificando como é que vai afetar o mercado esse movimento de preços. Então, o que a gente está vendo aqui? A gente está vendo inicialmente um movimento de retração da Bolsa de Valores, que é vinculado a, digamos assim, a os atores da Bolsa estarem antecipando uma recessão dentro dos Estados Unidos por causa desse movimento de tarifas. E daí tu me perguntou, Roberta, quem é que ganha com isso? Ganha com isso os setores que vão ser incentivados pela falta de entrada de produtos importados. Então, justamente quais, né? O setor de aço, principalmente. A gente vai ter alguns setores vinculados ao setor de agricultura nos Estados Unidos, e o setor automobilístico pode se beneficiar, a gente não sabe como isso vai acontecer. Só que tem uma troca aqui que é uma troca complicada, é um paradoxo, certo? Que é o seguinte, ao privilegiar o produto norte-americano, o Donald Trump vai impor ao público americano, impor é uma palavra um pouco forte, mas vai acabar naturalmente privilegiando os produtos americanos no mercado. Só que isso vai ser porque o produto importado, ele cresceu de preço, não necessariamente porque o produto americano baixou. Sim. E nós não vamos ter, provavelmente, um movimento equivalente nos salários. Uhum. Então, como não tem um movimento equivalente nos salários, porque as pessoas não vão estar ganhando renda, né, o poder de compra delas vai baixar. E isso leva ao movimento de recessão. Quem é que está ganhando com isso? Está ganhando o setor produtivo, que está conseguindo colocar o carro no mercado, colocar o aço no mercado. Esse aço vai virar um prédio, vai virar um imóvel, vai virar uma construção. Como é que ele vai virar? Bom, daí essa é uma outra conversa. Mas o que vai estar circulando mais é o produto norte-americano. E uma outra coisa que eu queria conversar com vocês, porque tem uma confusão que muitas vezes a gente faz aqui, achando, bom, esse mercado embaixo vai prejudicar e vai seguir prejudicando o Trump. Nesse primeiro momento isso parece estar acontecendo, que é aquilo que a gente conversava, compre americano, só que
que o Trump está mexendo? Eu insisto muito nisso toda vez que eu venho com vocês aqui no ICL. Sempre insisto nesse ponto. O Trump está mexendo com os brios do público dele. Do público que é altamente engajado, com o público do setor de manufatura, com o público do setor de mineração, que vê nessas tarifas uma revalidação do trabalho norte-americano. Se isso tem um custo econômico para esse público, é uma coisa que o Trump está apostando. O custo econômico é compensado pelo engajamento desse público, pela volta do, digamos assim, produto made in the USA, né? Feito nos Estados Unidos. É uma aposta super arriscada do Trump, mas pode compensar. Agora, professor Pontin, acho que era até legal colocar de novo o gráfico ali, né, da Bolsa no primeiro mandato do Trump, e agora a Roberta já mostrou aqui, mas só para a gente retomar a conversa. Então, olha só, o primeiro mandato do Trump, né, a Bolsa subindo. Nesse segundo mandato, a Bolsa caindo, o professor explicou aqui para a gente. Tem um problema de timing, né? Então, nesse primeiro momento, o que acontece? Você pode ter recessão e inflação ao mesmo tempo, porque quando você sobe as tarifas, quer dizer, o aço, é o que o professor explicava pra gente. O aço, não vai ficar mais barato o aço dos Estados Unidos. O aço que vem de fora é que ficou tão caro que agora vai compensar comprar lá nos Estados Unidos. Mas lá mantém no preço que já estava, exato. Ou sobe mantém um pouquinho. No preço normal. Mas você pode, e com isso você pode gerar inflação e recessão ao mesmo tempo. Mas vamos dizer que isso dure os primeiros meses. O primeiro ano pode ser um ano de desarranjo econômico, né? Como é que ele ganha tempo? Ele precisa comprar tempo para que, vamos dizer, no segundo, terceiro ano de mandato, comece a ver, estão empregando mais nas siderúrgicas, voltou a ter emprego na fábrica de aço, voltou a ter emprego na fábrica de carro, o cinturão lá, que estava todo, cinturão da ferrugem, naqueles estados que se desindustrializaram, agora tem emprego de novo. Isso demora, Roberta, 2, 3 anos. Então, professor, de agora até dar resultado daqui a 2, 3 anos, ele vai jogar, me parece que criando inimigos, criando barulho, fazendo ataques. É isso aí, Rodrigo. Né? É aí que está o risco. Apesar da aposta dele ser econômica, para ele ter tempo de chegar lá, ele tem que criar inimigos e alimentar a turma dele com outros resultados, porque na economia vai demorar, se é que vai dar certo, né, Chico? Então, e tem que pensar que é uma população que vem se queixando de um arroxo com o Biden. Que já estava achando ruim antes. Né? Achando muito ruim. Achando já reclamava do poder de compra. A gente que estava nas últimas. Chico, diga, professor. Mas, Chico, tu trouxe um ponto importante aí, que é um ponto no qual, se vocês me permitem ser um pouco informal, é no qual o Trump está surfando. Que ele chama a recessão da recessão do Biden. Sim. E ele está tentando trazer um argumento de herança maldita. Então ele vai usar todos esses argumentos, inclusive, Rodrigo, quando trazem o argumento da recessão nesse momento, ele vai dizer, e é por isso que nós precisamos reformar o Estado, tornar o Estado mais eficiente, é por isso que nós precisamos diminuir os gastos, é por isso que a gente precisa das tarifas, porque nós estamos sendo roubados. O Biden e os democratas permitiram que nós fôssemos roubados, as elites democratas permitiram que nós fôssemos roubados, e agora nós vamos fazer a América grande de novo, mas primeiro vai ter um período difícil, que a gente vai ter que aguentar, mas não é culpa minha. E daí o que ele vai fazer? Isso eu concordo integralmente contigo, Rodrigo. Ele vai nomear os inimigos. Ele vai nomear os inimigos no Congresso, os inimigos no Congresso, no caso, a oposição. A oposição vai ser colocada como não está colaborando para que a gente possa tornar a América grande de novo, que a gente possa tornar o americano alguém que compra produtos feitos nos Estados Unidos. A oposição quer nos entregar de mão beijada para a China, todo esse discurso extremamente nativista do Trump, que a gente sabe onde vai dar, né? E vai estimular esse tipo de questão, que também é usada, no fim das contas, para atacar os imigrantes. Por quê? Porque essa questão do trabalho também passa pela questão dos imigrantes, porque os imigrantes entram nessa jogada sendo culpabilizados pelo baixo valor da mão de obra. Então, por que o salário está baixo? Porque está cheio de imigrantes trabalhando a baixo custo. Claro que o que o Trump não diz é que eles estão trabalhando a baixo custo porque os americanos não querem trabalhar nessas posições. Mas isso não vem ao caso. Isso é imaterial, né, para o efeito que ele quer causar. Então, ele ganha tempo criando pequenas crises dentro das crises. A crise econômica é transformada numa crise sobre a imigração. É transformada numa crise sobre os democratas. É claro, e ele vai empurrando com a barriga isso. Se vai dar algum efeito social, daí é o outro perigo, que a gente não sabe como uma comoção social vai afetar o Trump. Os Estados Unidos sendo os Estados Unidos, não seria a primeira vez que uma comoção social pode afetar positivamente o governo federal, dada a relativa rejeição do americano médio à comoção social.
Porque daí entra o discurso de lei e ordem, o Trump joga a polícia em cima de protestantes, e isso é capaz de aumentar, não piorar a popularidade dele entre os eleitores. Então é um jogo super complexo, ele tem várias camadas aqui. O que não quer dizer que o Trump ganha de qualquer jeito, ele está fazendo um jogo perigoso. Isso pode sim sair pela culatra para ele, pode sair cedo. Tanto que tem republicano querendo, olha, tem que parar com esse papo de tarifa. Historicamente, nós republicanos nunca gostamos de tarifa assim. A gente gosta das nossas tarifas discretas, não das nossas tarifas na cara. Né? Esse papo de tarifa muito abertamente não é muito como a gente gosta de fazer papo tarifário. Nos Estados Unidos isso sempre foi muito mais discreto. Né? Agora, se vai funcionar ou não, isso está em aberto. E ele tem uma janela de oportunidade que me parece muito clara, porque ano que vem nós vamos ter eleições congressionais, eleições para o Congresso norte-americano, né? O pessoal que está nos assistindo talvez não saiba disso, porque a gente está acostumado com o sistema brasileiro, que as nossas eleições são só de 4 em 4 anos. Nos Estados Unidos não é assim, tá, pessoal? 60% do Congresso americano é eleito no ano da eleição presidencial, os outros 40% são eleitos 2 anos depois, eles chamam das eleições de meio termo. E geralmente essas eleições de meio termo são uma espécie de referendo sobre como o presidente está indo. Só que, de novo, gente, uma coisa que a gente aprendeu com os republicanos nos últimos anos é que eles se tornaram muito bons em trabalhar as eleições, ou seja, manipular, trabalhar com o votante, né? Então, até isso pode ser sufocado. O que eu acho que pode acontecer? A comoção social e o movimento inflacionário sair do controle. Isso sim. E olha, gente, o caos nos Estados Unidos pode piorar ainda mais. Isso porque o governo Trump não conseguiu, até o momento, chegar a um acordo com o Senado sobre o orçamento deste ano. Esse assunto é preocupante porque, se nenhum texto for assinado até a meia-noite de hoje, toda a máquina estatal dos Estados Unidos pode parar de funcionar. É o que os americanos chamam de shutdown. A imprensa norte-americana informa que senadores democratas já manifestaram apoio para evitar o shutdown, mas a decisão ainda não foi resolvida. Isso significa, se não for aprovada, que centenas de milhares de funcionários públicos podem ficar desempregados temporariamente, além de interromper o tráfego aéreo e atrasar pagamentos de auxílios. Mas o que será que está acontecendo ali que Trump não chegou a um acordo com o Senado? Porque os republicanos têm maioria no Senado também, né? Agora tem maioria em todo lugar, não é isso, professor? Qual é o ponto, professor? Mas eles não têm maioria ampla, tá, pessoal? Então, para aprovar o acordo, eles precisam da maioria ampla do Congresso Nacional, que eles não têm, ok? Seria mais ou menos como passar a emenda constitucional aqui no Brasil. Tu precisa 2/3 do Congresso. Então, ele está nessa posição. O que os democratas estão sofrendo agora? Nós temos uma divisão dentro da oposição democrata com relação à questão do shutdown. O líder da oposição, o senador Schumer, tá, ele acabou de dizer, recomendar, fez inclusive um editorial para o New York Times, recomendando que os democratas votassem a favor do orçamento, para que o orçamento pudesse se mover à frente e que o país continuasse a andar. Muitos dos democratas de oposição estão basicamente rejeitando a proposta do Schumer. Para vocês terem uma ideia, o Donald Trump hoje foi a público lá no Truth Social, aquela rede social que só ele usa, né, para dizer que o Schumer estava certo, agradecendo o Schumer por estar trabalhando pela América, fazendo um recado bastante surreal. Né? Enquanto os democratas que estão à esquerda dentro do partido estão rejeitando essa proposta. A Nancy Pelosi, que é uma veterana, uma senadora veterana, ela foi de frente contra a proposta do Schumer, dizendo, não, é nossa obrigação votar em bloco contra o orçamento. Por quê? Porque o shutdown, essa paralisação, ela é uma estratégia da oposição para forçar o governo a dialogar com a oposição, coisa que o Trump não está fazendo, não quer fazer, certo? Deixou muito claro que não pretende fazer. Então, é uma estratégia. E essa é uma estratégia que, inclusive, os republicanos usaram durante todo o governo Biden para paralisar as pautas do governo Biden. E agora os democratas estão divididos entre os democratas do deixa disso, dizendo, não, deixa disso, vamos deixar o governo governar, nós não somos como os republicanos, né? Tentando fazer um discurso mais moralmente superior.
e os democratas que estão dizendo, não, peraí, a gente tem que fazer oposição, gente. A gente tem que obrigar o Partido Republicano a sofrer para passar as suas pautas. E daí, bancando a paralisação. Só que, Rodrigo, a paralisação pode ter um contra-efeito, que é, se a paralisação levar a todas essas consequências que tu está dizendo, vocês têm alguma dúvida que o Trump vai culpar os democratas pelo fracasso? Não, e vai dizer, tá vendo, o Estado não funciona, precisamos reformar o Estado, o Musk tem que cortar mais ainda, etc. O caos, Chico, parece que joga a favor dele nessa estratégia de ganhar tempo, até dar resultado daqui a 2 anos. Ou então, o caos para vir com a solução, né? Exatamente. Ou pegar, como ele está prometendo para a próxima semana, professor, pegar uma lei de 1798, uma lei de guerra, foi usada 3 vezes ao longo da história dos Estados Unidos, para conseguir fazer as deportações que ele não está conseguindo, para conseguir mandar mais gente para Guantánamo, que ele não está conseguindo. Então, ele usa isso para fazer esse tipo de absurdo. Então é o momento do caos. O Chico está mencionando... Fala. Desculpa, Rodrigo, desculpa, me atravessei. Não, pode falar. Rodrigo, ele está mencionando, o Chico, um ato, né, que é o ato dos inimigos aliens, é o Aliens Enemies Act, Exato. Que é um ato logo depois da Constituição, logo depois da Constituição do Estado americano, e que tem a ver com a Guerra do México, certo? Que encarava mexicanos residentes dentro de território americano como inimigos em potencial. Nossa. E ele foi usado como uma ferramenta de deportação em massa de mexicanos que estavam residentes dentro do Estado americano, só que quando eles nasceram aquilo era México. Sim. Só que daí, depois da guerra contra o México, eles ficam ali dentro e o governo americano usa isso para deportar e expropriar primeiro, né? E depois deportar esses americanos, esses mexicanos. Esse ato agora está sendo colocado em pauta pelo Trump como uma ferramenta para uso da força militar, e isso é uma coisa que eu tenho apontado também sempre que a gente conversa, pessoal. Isso é estratégico do Trump. Trazer o equipamento militar norte-americano para dentro das fronteiras norte-americanas. O que esse ato faz? Justifica o uso da força militar norte-americana dentro do território norte-americano, que a princípio é ilegal, né? Não pode ser feito. Só que isso, nesse caso, justificaria o uso do equipamento militar contra o, abre aspas, imigrante. E claro, são todas essas mini-crises, né? Essas mini-crises, por um lado, esse caos favorece o Trump porque favorece o estilo dele. Esse estilo dele é o quê? É o estilo onde ele está na mídia o tempo todo, ele está o tempo todo falando com a mídia, nomeando quem são os inimigos, e ele pode fazer o papel dele no Aprendiz. Ele pode fazer o papel dele como cara de reality show, de dizer, eu vou demitir todo mundo. O que é esse lance com o Doug, né? Se não um grande reality show à lá o Aprendiz. O que ele está fazendo? Vamos lá, hoje você tem que provar o que você fez. Se você não prova o que você fez, você vai pra rua. Né? Parece um quadro do Aprendiz, gente. Não parece. É um quadro do Aprendiz. E ele tá fazendo todo esse show porque esse show é o que levou ele a ser popular, é o que leva ele a ficar na crista da onda. E ele aposta naquela questão, não tem publicidade ruim pra mim. Se eu tô na mídia, eu tô na mídia. E eu tô aparecendo, e eu tô comunicando com a minha base, que gosta muito de mim, torce por mim. E daí ele vai apostar que ele consegue vilanizar os democratas por não estarem dando uma chance para ele mudar a América. Então tem um jogo aí que é um jogo de empurra muito difícil quando tu olha para essa questão do shutdown. Porque por um lado, é claro que a oposição tem que fazer o papel da oposição e obrigar o governo a sangrar. Claro, isso é importante. Por outro lado, tu tem um problema que é qual é que vai ser a consequência para essa oposição do ponto de vista da discussão do governo. Tem acreditado, né? Não pare o seu inimigo quando ele estiver errando. E parte dos democratas estão dizendo, olha, deixa o Trump implementar esse monte de barbaridade porque vai dar errado, e daí isso vai ser a consequência, ele vai ter que ser responsável por isso. Só que isso aposta na racionalidade, né, que o eleitor vai ser racional na hora que vê esses processos. E olha, é uma aposta alta. Gente, é muito complicado, né? É uma situação super difícil. E olha, quero trazer algo preocupante, porque em tempos de Trump, a Europa começa a se armar. É isso mesmo, a se armar. É o que fala a matéria do The Economist sobre uma ideia que ganha força na Europa, que é se armar com bombas nucleares.
No entanto, esse modo de pensar, ele não é novo. Desde o fim da Segunda Guerra, ter um arsenal de armas nucleares é sinônimo de poder, isso no jogo internacional. O primeiro-ministro da Polônia, o Donald Tusk, disse que seria mais seguro se eles tivessem um canal próprio, ou seja, um arsenal próprio nuclear, justamente em resposta às mudanças profundas na geopolítica norte-americana. E ele não está sozinho, não. Esta fala responde ao chamado de líderes europeus como Emmanuel Macron, que disse complementar o escudo nuclear norte-americano que protege o solo europeu desde os anos 80, ou seja, complementar a segurança que é, provida pelos Estados Unidos dentro da Europa. A ideia de desenvolver arma nuclear não é só europeia. China e Rússia também defenderam hoje o programa nuclear do Irã, que já se demonstra bastante avançado. Isso é muito preocupante, porque a gente está falando de guerra comercial e guerra nuclear. Assim. As duas coisas ao mesmo tempo. E a pulverização, a OTAN parece que começa a se desmontar, né, professor? Olha, Rodrigo, a OTAN, acredito, se desmontou no momento que o vice-presidente dos Estados Unidos, o J.D. Vance, vai para a Alemanha e decide se encontrar com o líder da alternativa para a Alemanha e não com o presidente alemão. Ali a OTAN começa a se desintegrar de forma muito forte, mas a gente está vendo vários sinais da desintegração do que nós chamamos da segurança hemisférica, do sistema de segurança hemisférico. O sistema de segurança hemisférico, como nós nos acostumamos a pensar, principalmente no pós-Guerra Fria, desintegrou, certo? E parte disso é a discussão do que nós chamamos, é um termo técnico xarope, de proliferação nuclear, da questão da proliferação nuclear, da expansão dos armamentos nucleares. Para minha geração, a discussão de armas nucleares ela era vista muitas vezes até como superada. A gente pensava armas nucleares como armas velhas, porque elas não eram armas de alta precisão. As armas nucleares são armas de alta destruição, elas são armas para destruir cidades. Para que serve uma arma nuclear? Ela serve para matar civil. Essa é a grande função da arma nuclear. A arma nuclear ela é um deterrente, ela funciona como para dar um estímulo para que a outra parte pare de ser agressiva e faça o que você quer que ela faça, porque você ameaça matar uma cidade. É isso que armas nucleares fazem. Elas funcionam principalmente para isso. O que a gente está vendo agora? Com a retirada da segurança norte-americana, não retirada oficial, mas a retirada extraoficial, a retirada discursiva da segurança norte-americana da Europa, isso está levando a um contra-efeito que já era esperado, uma corrida armamentista dentro da Europa. Muitos analistas, pessoal, falavam da necessidade que a Europa fosse independente do ponto de vista de armamentos há muitos anos, ok? Isso não é uma discussão nova. Mas o problema é, ninguém queria que fosse assim. Por quê? Porque agora a gente está tendo uma discussão que move a discussão armamentista a fórceps dentro do contexto europeu. E vai obrigar os estados europeus a produzirem mais armas mais rápidos, no momento onde eles estão em alta tensão econômica. E o Rodrigo falou uma coisa muito certa, Rodrigo. Crise econômica junto com crise de armas. Só que uma coisa tende a vir junto com a outra. Crises comerciais e crises militares tendem a andar de mãos dadas. Essas crises tendem a ser bastante correlacionadas. A gente não tem como separar uma dessas crises da outra. Então, é importante a gente pensar nisso, que quando a gente vê uma Europa entrando em colapso regional por causa de questões de preço, questões eleitorais, é natural que essa mesma Europa pense em se armar. Por enquanto, ela se arma pensando num inimigo, que é a Rússia. Então, quer criar um estímulo para a Rússia não cometer ataques. E daí vocês perguntam, por que a Polônia? Porque é um jogo de quem ataca quem primeiro. Hoje, o Putin consegue colocar um míssil nuclear em Paris antes que a França consiga colocar um míssil nuclear em Moscou. É dramático pensar nesses termos, tá? Mas é isso mesmo. Então hoje o comando nuclear francês consegue atingir Moscou mais tarde do que Moscou atingiria Paris. E o jogo nuclear é o jogo de quem quebra a perna de quem primeiro. Você quer quebrar a perna, quer quebrar o centro de comando de alguém primeiro. Por isso a Polônia.
porque a Polônia é mais próxima. Então, uma arma nuclear na Polônia atinge Moscou mais rápido do que uma arma nuclear saindo de Moscou atinge... Não é Moscou, no caso seria a Bielorrússia, tá? A Bielorrússia atinge Paris. Perfeito. Então, esse é o jogo. É um jogo dramático, Nossa, tá, pessoal? É terrível pensar professor. nesses termos. Muito Sim, preocupante. sim. Voltar a falar fato. nisso, né? Como se falava na época da Guerra Fria, Roberta. Totalmente Guerra Fria. É isso. Tudo bem. Vamos voltar a Se vocês falar me sobre esse permitem assunto nas deixar manchetes. vocês mais pessimistas... Hoje é pior que a sexta-feira, Guerra Fria. professor. Hoje é sexta, eu sei. Professor, vamos ficar nessa da Polônia, é que acho que a gente conseguiu entender bem a dramaticidade disso, né? Isso é muito grave. Mas a gente volta a falar, porque a gente vai acompanhar capítulo a capítulo, porque realmente é um alerta importante aí sobre armas nucleares, né? Hoje, Irã, né? Vimos aí China e Rússia pedindo para os Estados Unidos quebrar as sanções contra o Irã. Quer dizer, está se desenhando aí uma nova história, a gente precisa acompanhar. Professor, vou liberar sexta-feira, tá bom? Obrigada pela aula aqui no N2. Uma boa noite. Foi um prazer estar com vocês. Obrigado. Muito bom, professor. Obrigado. Olha, e como hoje é sexta-feira, para encerrar a semana, eu vou trazer um alerta da Prefeitura de São Tomé das Letras. O que é isso? Que fica em Minas Gerais. Você já foi para São Tomé das Letras? Não. Você conhece? Já. Conhece, Já. né? Eu ia de disco voador, mas né? falhou e não consegui chegar lá. Adoro. É maravilhosa a cidade. Tem ótimas cachoeiras, né, Chico? Sim. Vem comigo, gente. Pelas redes sociais, a Vigilância Sanitária pediu que os turistas tenham cuidado com o consumo de produtos como brisadeiros, brisamelos, brownies mágicos e doces mágicos. Você já ouviu falar de algum desses? Já ouvi falar. Então Isso tá. sim. E por que a notícia? É que porque pelo menos 13 turistas apresentaram sintomas como vômito, diarreia e também alucinações. A prefeitura alega que os produtos são vendidos sem controle de procedência e higiene. Chico, esse foi o recado da prefeitura. Por isso que o pessoal... Não consuma, porque eles são vendidos sem controle de procedência e higiene. Estão falando aqui de uma questão sanitária. Mas aí, a minha pergunta, a prefeitura é até louvável, né? Está querendo né? que você vai lá, viva toda aquela magia, porque é uma cidade mágica mesmo. E as pessoas vão em busca de sair desse dia a dia da guerra que a gente tem comentado aqui. Verdade. Então, é louvável essa preocupação, mas será que eles mantêm uma vigilância para pegar só vender só brisadeiro bom, produtos que o turista viaje em segurança? Viagem em segurança. Tome o brisadeiro correto. O brisadeiro. Porque para você exigir, né, você tem que fiscalizar. Pois é. Mas é louvável, quer que se louvável? consuma lá produtos... orgânicos. Certificados. Muito bom. Daí a importância, sabe de quê? Legalização. Pensei que você ia falar a importância de liberar a jurubeba. Também. A jurubeba já é liberada. Já liberou? Libera aí, Chico. A jurubeba é liberadíssima. Não, ouviu o professor falando dessa escalada de guerra. Foi um soco no estômago, de fato. Deu vontade de pular já no balcão e pegar minha jurubeba. Está oficialmente aberta a temporada de jurubeba. Sexta-feira. Muito bom, Então, Chico. se o Chico liberou, tá Vambora. liberado. Boa noite. Parabéns pela primeira semana de estreia. Valeu, obrigado, Roberto. Um beijo a toda a nossa comunidade e um ótimo final de semana para todo mundo. Segunda-feira semana. estamos aí. Valeu. Beijo, obrigada. Você sabia que todos os nossos programas estão no Spotify? A notícia não pode parar e agora você pode acompanhar todos os nossos programas onde e quando quiser. Siga nossos canais no Spotify e tenha acesso ao Chico Pinheiro Entrevista, Desperta ICL, Rolê e muito mais. ICL no Spotify. Informação que te acompanha. Faltam só 2 dias para a luta começar. Pois é, a luta de Muhammad Ali. Daqui a 2 dias vocês vão conhecer a história na íntegra da maior lenda do esporte. Daqui a 2 dias a gente se vê.